Eu confesso para toda a turma que eu vou dar aula de espelho plano, eu confesso o que me aconteceu. Quando eu estava na tua idade, o cara falou de espelho plano, eu assisti a aula, beleza, né? Sempre tem uma duvidazinha ou outra, mas fui para casa, treinei os desenhos, fui fazer exercício, acertei a maioria, então fiquei bem, fiquei confortável. Depois que eu fui fazer faculdade, a gente estuda muito pouco, né, na engenharia mecânica e espelho plano, dei uma revisadinha de nada e tal. E aí me apaixonei por dar aula, comecei com aula particular, depois me convidaram para ir para o colégio, me apaixonei muito novo, lá com 20 anos comecei a dar minhas aulinhas, e apaixonado, e já explicava então para a galera aquilo que o meu professor tinha me ensinado. Só que sempre tinha um pouco de dúvida no meu coração. Na hora que eu fazia o desenho, eu sabia que o desenho era razoável para explicar o fenômeno, mas eu achava o seguinte, tem um migué por trás disso, é um miguezinho. Mas funciona, então eu ensinava com vontade lá, explicava bonitinho. E um dia, depois de 10 anos já quase em sala de aula, eu folheando o meu livro, Harley, minha Bíblia, que é o meu volume único de física que eu usei na faculdade, de repente eu olho uma figura idiota, pior que essa que eu vou fazer para ti. E de repente não estava. E aí eu vejo que o que eu estava fazendo nunca foi enganação. Era a pura verdade, simplificada, e eu não enxergava que era a pura verdade. Então eu te peço para viajar um pouco comigo agora aqui. Permita que o teu cérebro seja criativo e enxergue o óbvio. Dá uma olhada. Primeiro, nós nessa sala já discutimos que daqui saem... Já discutimos? Já mexeste teu rostinho para um lado e para o outro? Piscasse um olho e o outro? Né? Tudo bem então dizer que daqui saem infinitos, malditos raios de luz? Show de bola. Então eu tenho um espelho plano igual aquele que tu usa no dia a dia. Eu não vou te fazer aqui porque ia ser muito complexo. Eu vou fazer apenas uma setinha, que é o objeto. Tu concorda que da cabeça desse objeto, da parte superior extrema desse objeto, sai este raio de luz em direção ao espelho? Certamente ele existe. E se esse raio bate no espelho dessa maneira, faz com o dedinho, quando é que ele volta? Aqui, né? Concorda comigo? Porque se o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é? A galera fala 90 porque o raio fez 90 com o espelho, mas a reta normal estaria bem aqui em cima do raio, né? Então o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0. Legal. Aí, ó, será esse raio de luz que bate um pouco mais acima ali no espelho? Existe. Eu faço a reta e aí uso um macete de geometria, ó. Eu pego essa distância e dobro ela ali para cima para fazer o raio refletido. Vocês concordam que usando esse macete, obrigatoriamente o ângulo é igual ao... Concordam comigo? Né? Fazendo esse macete eu obrigo isso. Aí agora a sacada. O sujeito que está olhando esse objeto, quando a luz entra no olho dele, o cérebro desse sujeito, como o cérebro de todos nós, entende que a luz anda em linha. Quando eu vejo o caderno dela, se eu quero pegar o caderno dela, eu vou em direção onde a luz veio. Se eu quero desviar de uma pessoa que está na minha frente, eu desvio porque a luz está vindo dela. Aí eu sei que ela está ali e desvio para não bater nela. É ou não é? Teu cérebro, toda vez que tu te mexe, ele supõe que a luz anda em linha. Quando então entra a luz no teu olho, teu cérebro acha que essa luz está andando em linha e ele supõe que a luz veio de trás do espelho, lógico. E aí tu enxerga o objeto como se ele estivesse lá atrás, iludido pela reflexão da luz no espelho plano. Claro que tu é grandinho, tu sabe que não tem nada lá atrás, certo? Só que é importante tu entender por que tu acha, por que dá a sensação de profundidade, a nítida sensação de profundidade no espelho, devido à reflexão. Quando meu professor fez esse desenho, eu pensei comigo, só deu ali porque ele usou aquele raio. Se ele tivesse usado outro raio qualquer, ia dar diferente. Qualquer maldito raio que tu vai usar, se tu faz a reta, se tu dobra a distância, obrigando que o ângulo de incidência seja igual, quando tu prolonga, cara, passa no mesmo ponto sempre. Então não tem migué não, isso é fato, é isso que está acontecendo. Só que eu não vou fazer os infinitos raios de luz, vou fazer uma meia dúzia ali só para entender o que está acontecendo. E como isso é uma simplificação tremenda da realidade, mas é a realidade, eu passei uma década achando que isso era um miguezinho, até um dia eu percebi, é óbvio, não, é exatamente o que acontece. Não tem migué nenhum. Então vamos lá, este raio eu sempre vou usar. Professor, eu vou ter que fazer esse desenho? Não, né? Sim, tem vestibular que cobra. Faça à mão livre o desenho de um objeto diante de um espelho plano, usando os raios refletidos. E aí tu treina hoje. Eu tive que fazer 4, 5 vezes para uma hora eu olhar assim, não, tá razoável, à mão livre. Aí eu dava uma coladinha depois de tentar sem colar, né? E fui aprimorando. A questão mais fácil de vestibular é aquela que só pede para tu desenhar a letrinha refletida. E aí cuidado, hein? É assim a resposta. Aí não precisa fazer os raios, certo? Já vamos entender por que fica virado, fica reverso o F, tá? Já vamos entender.
Esse raio, concordam que é um raio bom de desenhar? Sempre desenhem ele, porque ele é gostoso de desenhar. O outro raio não vai fazer com um ângulo muito grande, porque senão fica enorme o teu desenho. Fez o raio, depois desenha a reta normal. Pega a coisa de escrever e mede, usa como régua, já que não pode usar régua. Aí tu duplica ali. Esse tipo de golpe pode. Ângulo de incidência, ângulo de reflexão, iguais. Ó, teu cérebro. O que o teu cérebro diz quando a luz entra no teu olho? Anda em linha reta a luz. Aí ele jura por tudo que é mais sagrado que a luz está vindo lá de trás. E não está. Se eu sei onde é que vai ficar a cabeça do objeto, e sei onde é que vai ficar o pé do objeto, a imagem, perdão, eu consigo desenhar a imagem toda, né? Então, na prática, esse fenômeno que eu desenhei em cima e embaixo, ele está ocorrendo em cada maldito pedaço do objeto. Só que eu só estou fazendo o fenômeno nas extremidades, porque se o objeto é contínuo, a imagem também tem que ser contínua. Aí eu ligo o pé com a cabeça. Observem vocês que se tivesse uma segunda cabeça aqui, ó, eu teria que fazer quantos raios dessa extremidade para descobrir onde é que ela está? Quantos raios? 2, são sempre 2. Com um raio só não adianta prolongar um prolongamento só. Tu não vai saber onde é que o outro prolongamento se encontra. Tu não vai conseguir determinar o que o cérebro, né, qual a impressão que o cérebro teria. Então, ó, chegou em linha reta, bate sobre ele mesmo e volta, tranquilo? Bateu com um determinado ângulo, faz a reta normal, usa o macete geométrico para o ângulo de incidência ser igual ao de reflexão, e já que os raios refletidos se afastam, tu prolonga, sempre. Prolongou, prolongou, olha ali, ó, a cabeça, uma era virada para a direita, a outra cabeça ficou virada para a esquerda. A gente chama isso de imagem reversa. Vamos ver quais são as características então. Ela ficou direita ou invertida? Direita? O senhor acabou de falar que era reversa, exatamente, eu falei que era reversa, não invertida. Invertido de cabeça para baixo? Parabéns, garoto. Invertida e direita é de cabeça para baixo e de cabeça para cima. Tu concorda que quando tu te olha no espelho plano, estás de cabeça para cima? Estás direito, então. Então a imagem é direita. Ela é virtual ou real? Virtual porque ela é feita de prolongamento. Já dá uma ajuda aquele estudo anterior. Virtual. Ela é maior, menor ou igual em tamanho? Igual, e eu vou escrever igual em tamanho. Porque ela não é idêntica, né? Afinal, ó como um ficou virado para um lado, outro para o outro. A gente chama isso de reversa. Cuidado, hein? Essa aqui é que mais pega a galera. Reversa. Tá vingando ar-condicionado. Não, é uma chuva artificial. Tem muito carro nesse ar. Esse ar ele faz chover na sala de aula. Esses dias nevou numa outra. Mas pode ir lá, se a chuva está muito forte, pode ir lá. Essa tecnologia não é fácil. Ô galera, olha só. Tranquilo essas 4 características ali para iniciar? Tranquilinho, né? Não é nada demais. Direita porque ficou de cabeça para cima. Virtual porque é uma alucinação, é prolongamento. Igual em tamanho, mesmo tamanhinho. E reversa, uma virada para um lado, outra virada para o outro. Essa reversa é o motivo pelo qual o ambulância, ao ler direto, né, da ambulância, na parte da frente dela, não consegue ler direito, porque aquilo foi impresso para ser lido através do espelho, o espelho retrovisor dos carros. Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Tenho mais umas coisinhas para te contar de espelho plano aqui interessante. De repente, será que não tem lugar?